Londres dos anos de 1950, em meio às cinzas da Segunda Guerra Mundial e ao início da reconstrução do país, nascia um menino que não se encaixava nos padrões da época. Enquanto outras crianças colecionavam figurinhas ou brincavam nas ruas, Graham Frederick Young mergulhava nas páginas de livros sobre química, toxicologia e assassinatos. Nascido em 7 de setembro de 1949, Graham era uma criança pequena, introspectivo e já demonstrava um fascínio incomum pelos efeitos de substâncias químicas no corpo humano. Aos 9 anos, enquanto os colegas aprendiam tabuada, Graham lia sobre venenos históricos, experimentava misturas e estudava a fundo os sintomas causados por diferentes toxinas. Seu maior ídolo, William Palmer, um médico e envenenador do século XIX. O comportamento estranho não passou despercebido. A família de Graham, especialmente sua madrasta e sua irmã, notavam que ele preferia passar horas trancado no quarto fazendo anotações sobre substâncias venenosas, colecionando frascos e fazendo perguntas que soavam, no mínimo, perturbadoras para um garoto tão jovem. Mas a obsessão não ficou restrita aos livros. Ainda adolescente, ele começou a testar seus conhecimentos nas pessoas ao seu redor. Ele comprava venenos como tálio e antimônio, substâncias quase indetectáveis na época, e começou a ministrá-las lentamente em membros da própria família, sempre em doses pequenas e calculadas. Os sintomas pareciam gripes, dores de estômago, fraqueza, mas com o tempo tornaram-se mais intensos. A família começou a adoecer um a um. Em 1962, quando Graham tinha apenas 14 anos, sua madrasta morreu. Sua irmã e seu pai apresentavam sintomas graves. Foi só então que as autoridades desconfiaram de que algo mais sinistro estava acontecendo. Ao investigar o quarto do menino, encontraram diários meticulosos com anotações sobre as quantidades exatas de veneno administrado e os efeitos observados em cada experimento. Ele foi detido e submetido à avaliação psiquiátrica. O diagnóstico era claro: inteligência acima da média, obsessão extrema por venenos e ausência de empatia. Graham foi internado em Broadmoor, um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde passou 9 anos, até ser considerado recuperado o suficiente para retornar à sociedade. Mas o que ninguém sabia é que ele não havia mudado, apenas havia aprendido a esconder melhor seus impulsos. Em 1971, após 9 anos de internação psiquiátrica, Graham Young foi considerado apto para retomar a vida em liberdade. Aos 23 anos, deixava o hospital psiquiátrico com um currículo clínico carregado e um passado sombrio, que, surpreendentemente, foi mantido em sigilo das autoridades locais e empregadores. A justificativa: evitar estigmas e dar ao jovem uma segunda chance. Com a permissão do Estado, Graham se mudou para a cidade de Hemel Hempstead, onde rapidamente conseguiu um emprego como assistente de laboratório químico na empresa John Handland, que produzia componentes ópticos. Era o cenário perfeito para alguém com conhecimento avançado em química e com acesso facilitado a substâncias tóxicas. Ao contrário do que esperavam os psiquiatras, Graham não havia superado sua obsessão. Pelo contrário, agora, com acesso a materiais e um ambiente onde sua inteligência era valorizada, ele voltou a colocar seu plano em prática, mas dessa vez com mais cálculo e frieza. Logo nos primeiros meses na nova empresa, colegas começaram a sentir sintomas misteriosos: vômitos, dores de estômago intensas, enxaquecas severas. Os relatos eram recorrentes, mas sempre vagos. Um deles, Bob Eagle, começou a apresentar um quadro grave que evoluiu rapidamente para a morte. Outro, Fred Briggs, sofreu por semanas também antes de falecer. Os 2 casos foram inicialmente atribuídos a causas naturais. Graham, discreto e educado, jamais foi considerado suspeito, até que começou a exagerar nos comentários. Contava aos colegas sobre venenos exóticos, os efeitos clínicos do tálio e outras toxinas, como se estivesse apenas compartilhando curiosidades científicas. Mas o tom era frio demais, técnico demais, sem empatia nenhuma pelas vítimas que estavam literalmente ao lado dele.
As autoridades médicas começaram a desconfiar. Quando os corpos de Eagle e Biggs foram reexaminados, foi detectada a presença de tálio, uma substância altamente tóxica, inodora, sem sabor e que até então era virtualmente impossível de rastrear sem uma suspeita prévia. A polícia foi acionada e Graham Young foi novamente investigado. Em sua casa encontraram cadernos meticulosos nos quais ele havia anotado as doses exatas administradas em colegas, os efeitos colaterais que observava, o tempo entre os sintomas e o colapso e até suas expectativas em relação à morte de cada um. Ele tratava as pessoas como experimentos clínicos vivos. Preso novamente, ele não demonstrou arrependimento. Suas anotações revelaram um padrão de comportamento frio, lógico, quase científico, mas que ocultava uma necessidade profunda de controle, domínio e destruição. Um dos trechos dizia: "Os sintomas estão se desenvolvendo mais lentamente do que o esperado, mas o efeito será terminal, só preciso ajustar a dose." O envenenador da xícara de chá, como foi apelidado pela imprensa britânica, havia retornado, mais letal e mais calculista do que. Em novembro de 1971, Graham foi formalmente acusado de múltiplas tentativas de homicídio e 2 assassinatos consumados por envenenamento, Bob Eagle e Fred Briggs. O caso rapidamente ganhou atenção nacional no Reino Unido, não apenas pela natureza incomum dos crimes, mas pelo fato de Graham ter sido libertado após já ter cometido crimes semelhantes ainda na adolescência. O julgamento teve início em junho de 1972 no Tribunal Penal Central de Londres, mais conhecido como Old Bailey. A imprensa o batizou de "o envenenador da xícara de chá", porque muitos dos venenos administrados por ele eram dissolvidos em bebidas quentes como chá ou café, que ele mesmo servia aos colegas de trabalho. Durante as audiências, o comportamento de Graham chocou os jurados, juízes e jornalistas. Em vez de negar os crimes, ele discutia calmamente sobre os compostos químicos utilizados, como o tálio e antimônio, suas propriedades e os efeitos fisiológicos esperados. Era como se estivesse apresentando um relatório científico, não sendo julgado por assassinato. Não demonstrava remorso, não expressava culpa. Um psiquiatra presente no julgamento declarou: "Graham é uma das pessoas mais perigosas que já avaliei. Ele não mata por ódio ou impulso, mata por curiosidade e controle." Entre as provas mais contundentes estavam os cadernos de anotações, o acesso comprovado a substâncias letais no laboratório, os laudos toxicológicos que confirmavam altas concentrações de tálio nos corpos das vítimas, os testemunhos de colegas que o ouviram falar repetidamente sobre envenenamentos, mortes indolores e venenos históricos. E em 19 de junho de 1972, Graham foi considerado culpado por 2 assassinatos e 2 tentativas de homicídio, sendo sentenciado à prisão perpétua. Dessa vez não houve hospital psiquiátrico. Ele foi enviado à prisão de segurança máxima de Parkhurst. Mesmo atrás das grades, ele continuou obcecado por venenos, química e histórias de assassinato. Lia sobre compostos exóticos e até ajudava em programas educacionais dentro da prisão, mas sempre sendo vigiado de perto. Em determinado momento, houve rumores de que um outro detento teria adoecido misteriosamente, levantando suspeitas de que Graham pudesse estar tentando novamente, mesmo preso. Porém, nunca houve confirmação oficial. Graham Young morreu em 1º de agosto de 1990, na prisão, aos 42 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Houve especulações de que ele próprio pudesse ter se envenenado, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada.